tema com os seguintes itens: critérios de reajuste, política tarifária, análise das planilhas e dados dos custos da composição da tarifa de ônibus, entre outros assuntos correlatos, além da revogação do decreto que determinou o aumento da tarifa. De conformidade com o requerimento número 84 de 2017, de autoria do vereador Josa Queiroz e subscrito pelas bancadas do PT, PR, PRB, DEM e PPS. Eu convido para compor a mesa e presidir os trabalhos o autor desta audiência, vereador Josa Queiroz. Convido para compor a mesa os vereadores Revelino Teixeira de Almeida, Geocás Coelho Machado, para compor a mesa, Ronaldo José Lacerda, Cícero Antônio da Silva, Dr. Ricardo Yoshio. Ué, vocês não vão subir não, gente? Vereador Luiz Paulo Salgado, Salete Aparecido Almeida, Pastor João Gomes, Sérgio Ramos da Silva, Dr. Ayrton Germano, assessor do deputado estadual Teonílio Barba, Manuel Eduardo Marinho, ex-vereador desta Casa de Leis. Eu não entendi. Geraldo Antônio da Silva, GEL, representando o deputado federal Paulo Teixeira. José de Andrade, diretor do Sindicato da Construção Civil de São Bernardo e Diadema. Salete Henrique de Oliveira, coordenadora regional da Central de Movimentos Populares. Antônio Rodrigues, ex-vereador desta casa e coordenador do Fórum de Transporte Diadema. Mas cadê o povo? O Neno, presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema. Estou chamando, ninguém entra, pô. Giovana Fernandes, presidente da UVJS de Diadema. Dr. João Merenda, ex-vereador e secretário administrativo da Câmara. Dr. Ayrton da Costa, presidente do Partido da Mulher Brasileira. Boa noite a todos os presentes nessa audiência pública, que tem como objetivo a gente estar discutindo o aumento das tarifas aqui na cidade de Diadema. Tem bastante gente que está a caminho, mas, de qualquer maneira, como nós já estamos dentro do horário, vamos estar dando início à audiência pública e já fazer a composição. Queria convidar aqui o Dr. Ricardo Yoshio, que já se encontra aqui, para poder fazer a leitura dos ofícios, requerimentos e correspondências que tenham sido encaminhados para essa audiência. Diadema, 28 de março de 2017, ofício número 35/2017. A presidência da Câmara Municipal de Diadema. Eu, vereador Dr. Albino Cardoso, veio por meio deste, em razão de compromissos já agendados anteriormente, venho justificar minha ausência na audiência pública que se realizará no dia 28 de março de 2017,
às 19 horas no plenário, o vereador Durvalino Romualdo de Souza, referente ao reajuste das tarifas do Sistema de Transporte Coletivo de Diadema. Bom, eu vou até pedir licença para a gente fazer a abertura oficial da audiência. Eu vou pedir licença, além dos vereadores, para vocês também. Eu estou com problema de mobilidade aqui, para mim poder falar na tribuna, eu vou ter uma certa dificuldade. Então, eu queria justificar inicialmente, quebrar o protocolo e já me desculpar com cada um pela quebra do protocolo, apesar dessa formalidade toda, mas a gente tem que seguir aqui o roteirozinho que está estabelecido. Então, nesse sentido, eu queria passar os trabalhos para o doutor Ricardo Yoshio e fazer o uso da palavra. Convido o vereador Josa, autor dessa audiência pública, a usar a palavra. Bom, mais uma vez, boa noite a cada um de vocês que vieram para poder debater e discutir talvez um dos temas mais importantes na vida de cada um. Porque só quem se utiliza do transporte público é que sabe o quanto é significativo o aumento, seja por quais forem os centavos que estão sendo dados aqui na cidade de Diadema. Queria saudar todos os vereadores presentes aqui, vereador Ronaldo, vereador Salek, vereador Boquinha, companheiro Sérgio, vereador Pretinho, Ricardo Yoshio, Jô Gomes, Luiz Paulo e Cicinho, saudar a juventude da UJS que está presente aí, importante a presença de vocês, saudar o Rodrigues, Antônio Rodrigues, ex-vereador dessa casa, e é um batalhador, um lutador em defesa da questão do transporte na nossa cidade, saudar os sindicalistas que estão presentes aqui, representando o Sindicato da Construção Civil Zé Andrade. Eu vi o Neno, a Rosa, dos funcionários públicos, queria até ver. Rosa, se... venha para cá. Por favor, Rosa. Queria convidar o ex-vereador Maninho também para poder subir até aqui. O Maninho, que sempre foi aqui nessa casa um defensor dessa questão. Saudar o doutor Ayrton, ex-menino de rua. Prazer tê-lo aqui. E, inicialmente... pedir aqui uma vaia sonora para os representantes da prefeitura que não se fizeram presente na discussão na noite de hoje. É uma falta de respeito muito grande, né? E a audiência pública tem esse objetivo, a gente precisa entender. A audiência pública não é uma queda de braço. A audiência pública é um momento que a gente vem para poder debater e para poder discutir. E essa audiência pública, ela tem como objetivo a gente iniciar um debate acerca de qual que é realmente a composição da tarifa no nosso município. Muitos são os questionamentos e não é de agora. Precisa abrir efetivamente as planilhas, para a gente poder entender e compreender por que numa cidade como Diadema, numa cidade pequena, uma cidade onde se roda pouco, o valor da tarifa é comparado com cidades onde se roda muito mais. Sendo que nós não temos um transporte de qualidade aqui na cidade, os ônibus são sucateados, a frota é sucateada, e a gente se depara com aumentos, iguais aumentos, que a gente vê em outros municípios, não que a gente concorde, mas com condições, inclusive, melhor de transporte do que na nossa cidade. Então, a presença da prefeitura se faz necessário nessa discussão, além da Secretaria de Transporte, seu órgão responsável pela fiscalização, ou deveria ser o órgão responsável pela fiscalização, também parte do prefeito a autorização para que ocorra, a partir de um decreto, o aumento da tarifa no nosso município.
Então nós queríamos e queremos e vamos discutir, mesmo sem a presença da prefeitura, mesmo sem a presença das empresas que prestam serviço. Elas também foram convidadas, Rodrigues, é bom que se reafirme isso, e foram convidadas com tempo hábil, ninguém foi convidado em cima da hora, nós ligamos, confirmamos se eles estariam presentes, e eles nos disseram que estariam presentes, se fariam representados aqui na audiência no dia de hoje, para que a gente possa começar a discutir de forma mais correta. O prefeito da cidade de Diadema, e muitos de vocês acompanharam, em janeiro desse ano, ele liderou um movimento que nós achamos que é justo e que nós somos favoráveis também, que é contra o fim da integração. Só que esse mesmo prefeito que liderou, que foi até a porta do terminal, que atravessou o seu carro na porta do terminal, foi o mesmo prefeito que na noite do dia 25 para o dia 26, em pleno carnaval, autorizou um aumento de 40 centavos no transporte na nossa cidade. Então, essa discussão precisava e precisa ser feita para que a gente possa ter compreensão do que está acontecendo, para que a gente possa entender o que está acontecendo. Todos nós aqui, e a Câmara se posicionou dessa maneira, é contrário o término da integração na nossa cidade. E nós vamos brigar até o último momento. Agora, nós também não somos favoráveis que o prefeito dê o aumento da forma que deu e da maneira que deu. Porque é muito ruim isso para a população. Isso tem trazido um prejuízo muito grande. Desde que foi dado o aumento, a gente tem conversado com as pessoas e a reclamação é muito grande. Tem tido um impacto muito grande os 40 centavos, principalmente naquele trabalhador e naquela trabalhadora que precisa pegar o transporte todos os dias. E aí a gente se depara, infelizmente, doutor Ricardo Yoshio, mais uma vez, com a falta de vontade política da Prefeitura Municipal de Diadema em debater, discutir, ou pelo menos tentar se justificar em relação ao porquê que o prefeito não hesitou em dar o aumento aqui no nosso município. Então, não achamos que o debate e que a discussão vá ficar prejudicado. Infelizmente, é uma oportunidade que eles acabam abrindo mão de vir aqui e se defender, conversar, dialogar com quem paga o salário de todos nós, seja aqui na Câmara Municipal, seja na Prefeitura, Rosa. E, infelizmente, nós não vamos ter essa oportunidade. Mas, de qualquer maneira, nós esperamos que a gente possa, nessa noite aqui, sair com alguns encaminhamentos, porque, de forma alguma, esse movimento em defesa da revogação, porque é disso que se trata, nós vamos brigar para que haja a revogação do decreto que aumentou a tarifa em 40 centavos no nosso município. Essa é a nossa bandeira de luta, essa é a nossa disposição e esse é o compromisso que 12 dos 21 vereadores têm assumido aqui nessa Câmara Municipal. Esse é o enfrentamento que nós estamos nos propondo a fazer, seja hoje aqui, formalmente na audiência pública, seja através de uma ação que nós vamos propor ao final dessa audiência, dessa audiência pública, de uma ação, através de uma petição, provocando o Ministério Público para que a gente tenha a possibilidade, já que o governo não nos oferece essas condições e não tem disposição para poder fazer esse diálogo, de abrir essas planilhas de composição dos custos, de como é feito e como se chega, pretinho, aos 4,20 aqui na cidade de Diadema. E a partir daí a gente poder, de fato, ter transparência. Que o grande problema é a falta de transparência, a falta de vontade política e a falta de transparência. Nesse sentido, a gente vai estar fazendo abertura para quem está presente aqui. A ideia também já é abrir para o plenário, para que o plenário também possa se manifestar, que as pessoas possam fazer uso da palavra e, ao final, a gente fazer os encaminhamentos para que, ao contrário do que eles imaginavam, a gente não tenha uma noite perdida. Muito pelo contrário. A gente repetir em alto e bom som que nós não concordamos com o aumento dos 4,20, que nós queremos a revogação imediata do decreto que aumentou a passagem aqui na nossa cidade. Obrigado.
Queria convidar para fazer uso da palavra vereador Ronaldo Lacerda, já convidar para poder compor aqui também a mesa, doutor Arnaldo, representando a OAB de Diadema, e fazer também menção à ex-vereadora Lília Cabreira, que está presente. Lília, por favor, se quiser subir aqui, é um prazer tê-la aqui, companheira ao nosso lado. Tá bom, Lília? Obrigado. Vereador Ronaldo Lacerda. Senhor presidente, queria... Vereador, só uma questão de ordem. Nós não combinamos a questão do tempo. Tá? Então, vamos... A gente trabalha, pode ser com 3, e aí vai para ir concluindo, pode ser isso? De acordo com o número. Se houver necessidade, okay, a gente abre mais tempo, só para organizar, tá bom? Queria, primeiramente, saudar aqui todos os presentes nessa audiência, saudar Vossa Excelência, o presidente dessa audiência pública, o Josa, novo vereador Josa, e todos os vereadores aqui presentes, na presença aqui da Rosa, do Sindema, também saudar todas as companheiras, guerreiras, mulheres, que estão aqui nesse mês tão importante, mês que a gente faz alusão aí ao Dia Internacional das Mulheres, essas guerreiras. Mas eu queria dizer, senhor presidente, que é muito importante essa audiência, até porque esse tema ele é fruto de alguns anos de debate, alguns anos de luta, dos movimentos. Aqui está o Rodrigues, que é do Movimento Transporte. E quanto debate nós já tivemos nessa cidade, quanta luta nós já fizemos para ter um transporte melhor, de qualidade, ter uma tarifa justa. Infelizmente, nos últimos anos, a gente tem visto aí cada vez mais degradando essa questão do transporte público de Diadema. E, ultimamente, a gente tem feito essa propositura de tentar abrir o debate sobre essa questão dos tamanhos das linhas, da extensão das linhas aqui na nossa cidade. É um absurdo a gente pegar a Diadema com essa extensão territorial tão pequena, com linhas tão curtas, e ter esse preço absurdo. Se você pegar outras cidades como São Bernardo, Santo André, e aí a gente sempre tentou abrir esse debate, mas tem uma blindagem dos governos. E aí, quando eu falo dos governos, não estou falando só do atual, não. Estou falando dos governos. Tem uma blindagem de discutir e trazer na mesa, sentar na mesa, os empresários dos transportes, para que a gente possa fazer esse debate, para que a gente possa estabelecer um critério, uma regra diferenciada para a nossa cidade. Em contrapartida, nós temos hoje a contravenção da lei. Porque aqui mesmo, senhores vereadores de público presente, nós temos uma lei que estabelece que todos os ônibus da nossa cidade têm que ter cobrador. E essa lei não é cumprida. Essa lei, simplesmente o prefeito descumpre a lei, não exige que as empresas cumpram a lei, sob uma alegação que eles têm uma liminar na justiça, que dá às empresas essa benéficia de não ter o cobrador. Só mais um minuto, senhor presidente. De não ter o cobrador. Mas é um absurdo porque essa liminar nunca aparece. Enquanto isso, o trabalhador, a trabalhadora, entra no ônibus, o motorista, que é outro explorado, tem que dirigir o ônibus, dar o troco, correndo o risco de causar um acidente e colocar a vida daquelas pessoas que estão sendo transportadas, colocando em risco a vida dessas pessoas. Então isso é uma questão. Isso é uma questão que tem que ser levantada e debatida aqui, senhor presidente. Não dá mais para a gente não ter cobradores. Nós não temos nenhuma contrapartida. Os ônibus estão sucateados, superlotados, falta ônibus nas linhas. Os ônibus não têm ar-condicionado, que era uma promessa, para que pudesse ter
um transporte de mais qualidade. Os deficientes físicos sofrem com falta de ônibus, com equipamentos, para que eles possam estar usufruindo da rede pública de transporte. E quando funciona, às vezes o trabalhador não tem um treinamento adequado. Então, por isso, nós queremos dizer que nós somos contra esse aumento, queremos que o prefeito se posicione, não dá para, na calada da noite do carnaval, aumentar a passagem do ônibus, trair o povo de Diadema, trair a população de Diadema. Não dá para aceitar isso. E eu queria dizer da nossa luta, da nossa contrariedade em relação à integração, que hoje no nosso município é gratuita. Nós não vamos aceitar que essas empresas de ônibus que exploram a nossa população, ela que pague o custo para entrar com ônibus no terminal. Ela que assume esse custo, senhor presidente. Então está aqui uma proposta, que esse custo que o governo do Estado quer tirar do bolso dos trabalhadores, das trabalhadoras, de R$1 para ir, R$1 para voltar, rodando aquelas catracas, que cobre das empresas que exploram o transporte da nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado, Ronaldo. Queria convidar para fazer uso da palavra vereador Luiz Paulo, já aproveitando também para anunciar aqui a presença do ex-vereador Titio. E a Joyce, ela está ali, nós vamos já, Joyce, ela está ali, aquela menina, está com a mão erguida. Nós vamos, a princípio, abrir para 5 inscrições. Se houver necessidade, a gente reavalia, mas a princípio a ideia é que seja 5 inscrições. Então, quem quiser se inscrever, pode procurar a Joyce, por favor, e se inscreva ali, tá? Se houver necessidade, a gente reavalia. Vereador Luiz Paulo. Boa noite a todos. Boa noite à mesa, em nome do nosso presidente hoje de mesa, o vereador Josa. Cumprimento todos os meus pares e a todos aqui presentes. E quero agradecer o pessoal que chegou aqui agora. Acho que furou o pneu do ônibus, né? Para atrasar um pouquinho, mas quero agradecer a vinda de todos vocês aí. Muito obrigado aí que está com o Luiz Paulo aí. Muito obrigado mesmo. Eu quero dizer o seguinte, é aquele velho assunto da palavra, de falar a verdade, de cumprir a palavra. Então, o que aconteceu sobre esse reajuste dos ônibus? Em janeiro, o prefeito, que aí está, que eu não votei nele, ele me chamou, como chamou mais 9 vereadores que estavam presentes, eu sei, tinha certeza que tinha 10 vereadores lá. O vereador Josa não estava lá, nem o Ronaldo Lacerda estava lá. Mas a maioria que está aí estava lá. Para a gente conversar sobre a integração, que ele não ia deixar aumentar de maneira nenhuma, que ele fez toda aquela novela lá no terminal, mas isso está aí sobre júdice, que pode acontecer a qualquer momento, a gente pagar mais R$1 aí na passagem, para você entrar no terminal. E o assunto do reajuste da passagem de ônibus. Esse prefeito que está aí, que não tem palavra, ele não tem palavra, isso eu tenho certeza que ele não tem palavra. Certo? O que ele fez? Chamou todos os vereadores lá, dizendo que não ia ter, está gravado em vídeo, quando ele foi lá no terminal lá de Piraporinha, se eu não me engano, quando, né, vereador Josa? Aqui no centro, aqui também, aqui em Diadema, tá, mas ele passou por lá também, viu, antes, deu uma passadinha lá. E pôs o carro naquilo tudo, fez aquela toda a novela que vocês sabem, e chamou a gente em janeiro lá que não ia ter reajuste de passagem. Aí o que acontece? O pessoal tudo se divertindo, brincando no carnaval, de sábado para domingo. Quando chegou no domingo, os trabalhadores, porque tem muita gente que trabalha no carnaval, não são todos que estão se divertindo. Olha lá. Tem pessoas que trabalham no carnaval que está lá, que foi pego de surpresa. Não era mais 3,80, era 4,20. Que esse prefeito que está aí, deu reajuste, não sei por quê, porque se ele tinha dado a palavra, que tinha 10 vereadores presentes lá, que os vereadores estão aqui, a maioria está aqui, que ele não ia deixar ter o reajuste na passagem, na calada da noite, de sábado para domingo no carnaval, eu acho que ele estava brincando um pouquinho também no carnaval, e assinou lá o reajuste da passagem de ônibus, para prejudicar os trabalhadores, aqueles que precisam daquela passagem todos os dias.
Ah, é 20 centavos que aumentou, mas faz a conta durante 30 dias para ver quanto é que vai dar isso. Tá? Mas ele fez, ele nunca andou de ônibus. E nem vai andar, graças a Deus, trabalhou, fez. Mas ele não anda de ônibus, como tem muita gente que necessita. Então esse prefeito que está aí, não tem palavra. E eu fui criado com uma palavra. Isso eu fico doido. Quando eu dou a palavra para alguém, eu cumpro essa palavra de qualquer jeito. Eu nunca deixei de cumprir minha palavra. Mas esse prefeito que está aí, infelizmente, não tem palavra, não cumpre a palavra, e o que ele promete, ele não faz. Era isso que eu queria dizer para vocês. Muito obrigado. Obrigado, Luiz Paulo. Queria convidar, representando o Sindicato da Construção Civil, Zé Andrade, e também anunciar aqui a presença da UNE. Tem vários alunos aí, representantes da UNE também, é isso? Sempre bom. Zé Andrade com 3 minutos. Primeiro, boa noite a todos e a todas. Sou o Zé Andrade, do Sindicato da Construção Civil. Estamos aqui hoje. Quero parabenizar o Josa e toda a bancada de vereadores aqui por a iniciativa dessa audiência pública. E é de uma grande importância essa audiência pública para os moradores da nossa cidade de Diadema, porque nós sabemos que as passagens subiram demais e teve outra coisa. Na época que teve que foi para lançar o reajuste aqui, o prefeito foi o primeiro a ir lá no terminal dizendo que não ia aumentar as passagens. Que as passagens não ia ter aumento, não ia ter reajuste. E nesse dia eu passei lá, do lado que eles estavam lá, do lado do terminal, e eu vi tinha vários vereadores lá também junto com eles, encampando essa mesma luta. E chega hoje, de uma hora para outra, ele deu o aumento, e sem falar nada para a população, e nem chamou os empresários para discutir, porque os empresários só querem saber do lucro, a gente sabe disso, que tinha condição de rever esse reajuste aí e não repassar um reajuste da forma que foi repassado aqui, que a passagem ficou uma passagem muito cara, muito alta, e quem saiu prejudicado com isso foi os moradores da cidade de Diadema. Por isso que a iniciativa do Josa aqui, com a bancada de vereadores e com toda a população organizada, é de uma grande importância encabeçar essa luta e a gente virar o jogo. Porque quem sai perdendo com isso é os moradores, moradoras de Diadema, é a população que só sofre aumento com taxa e perdendo nas passagens. E a gente depende do ônibus todo dia para andar, para ir para a escola, para ir para o trabalho. E é de uma grande importância essa pauta que está sendo feita, essa reivindicação que está sendo feita aqui. Por isso, eu espero que o prefeito tome essa atitude de reaver esse problema desse aumento aí, que não repasse esse aumento para o pessoal e consiga retirar esse aumento que ele deu aí, um aumento que não é necessário para os trabalhadores e trabalhadoras da cidade de Diadema. Quem está falando aqui é o Zé Andrade, do Sindicato da Construção Civil, junto nessa luta, estamos juntos de apoio a toda a população, junto com os vereadores aqui da cidade de Diadema. Um abraço e vamos à luta, companheiros! Obrigado, Zé Andrade. Queria anunciar aqui a presença do vereador Aldair Leonel, já está conosco aqui já. Esqueci também, viu, Lília? Desculpa, a Lília é assessora do deputado Luiz Fernando, está aqui presente mais uma vez. Tá rolando aí, gente, um abaixo-assinado que nós vamos fazer a juntada numa ação que nós pretendemos dar entrada. Já tem 12 vereadores que assinaram já o pedido para a gente entrar com essa ação, e a gente vai juntar tanto as assinaturas que nós estamos coletando aqui hoje, como também a petição online que nós fizemos através das redes sociais, tá? Então, muita gente está assinando, outros estão pegando. Quem tiver pegando para poder levar para casa, para poder pegar a assinatura dos vizinhos, dos conhecidos, é só entregar no gabinete de qualquer um dos 12 vereadores que tem sido esses que têm assumido essa luta, que têm se posicionado. Infelizmente, nós ainda não conseguimos convencer os outros 9.
né? Mas esperamos que a gente tenha condição de convencê-los. Mas se não convencer, a gente tem 12 aqui que já se posicionaram vão estar entrando com essa petição, vão estar provocando o Ministério Público. Então a gente está distribuindo aí, então tudo que puder colaborar e contribuir na busca de mais assinaturas é importante, tá ok? A Joyce também está distribuindo aí, tá ok? Então queria convidar agora, para poder fazer uso da palavra, pastor João Gomes. Primeiramente, quero parabenizar aqui o vereador Josa por essa iniciativa, saudar todos os demais vereadores, a autoridade presente, o público que está aqui presente, fazendo a sua parte, vindo aqui protestar, porque nós não podemos aceitar goela abaixo algo imposto dessa forma sorrateiramente na calada da noite. Eu preparei aqui, presidente, um discurso para ele ser mais objetivo. Eu quero ler aqui. Primeiramente, quero parabenizar todos os munícipes que após um longo dia de trabalho vieram prestigiar, e não apenas uma reunião política, mas sim vieram colocar sua posição, discutir argumentos e principalmente fazer parte de um assunto de suma importância para toda a população de Diadema. Aliás, esse movimento de atenção aos munícipes deveria ser feito pelo nosso prefeito, muito antes de tomar a decisão de aumentar as tarifas de uma hora para outra. Ora, um assunto que vai impactar de forma drástica tantas famílias deveria ser discutido com cautela, deveria ter chamado a população para discutir e para chegar num acordo melhor que beneficie o trabalhador. Tomar decisões que afetam a vida de outras pessoas sem consultá-las é, no mínimo, um desrespeito a essas pessoas e suas famílias. Eu, vereador pastor João Gomes, indignado com essa situação, eu faço parte do grupo que luta contra esse aumento arbitrário e absurdo. E vou lhe mostrar alguns motivos. Em primeiro lugar, temos que ter em conta que a tarifa de R$ 3,80 passou para R$ 4,20. Isso representa um aumento de quase 11%. Ora, eu lhes pergunto, seu salário coletivo teve aumento de 11%? É evidente que não. O índice econômico, por vezes, rege aumento, que é o IPCA. Segundo algumas publicações, o IPCA ficará em 2017 no patamar de 4,12 em média. Veja que absurdo. Como? Se o que mede o índice de inflação vai chegar a 4,12, como que se aumenta uma tarifa de 11%? Em segundo lugar, temos que levar em conta a dimensão da quilometragem de Diadema, percorrida pelas linhas e seus itinerários. O preço pago não vem de encontro à quilometragem percorrida, sendo que em São Paulo temos linhas de ônibus que chegam a percorrer até quase 48 quilômetros, Parelheiros até Parque Dom Pedro, e não paga 4,20. Pasme, senhores. Como quer aumentar a tarifa por um serviço que é prestado de forma cada vez pior? Senhor prefeito, o senhor deveria envergonhar desse aumento, uma vez que ele, por si só, já é um fardo pesado para a população. Mas também deveria envergonhar pela péssima prestação de serviço que as empresas prestam para a nossa população. E, no mais, temos que levar em conta a crise econômica que estamos enfrentando. Ontem eu tive um depoimento de um rapaz. Ele mora no Campanário, estava aqui no centro de Diadema, e ele, a esposa, o filho e a cunhada, 4 pessoas. Se ele pegasse o ônibus, ficaria R$ 16,80. Ele chamou o Uber e gastou R$ 11,37. Com ar-condicionado, deixou na porta da casa dele, não teve que ficar esperando o ônibus, teve o conforto e daqui até lá. Então, olha que ponto chegamos. Hoje, a
tarifa de Diadema chega a ser mais cara do que pegar um táxi, um Uber. Boa noite a todos. Obrigado pela presença de todos. Obrigado, pastor João Gomes. Queria convidar para fazer uso da palavra a Giovana da UJS. Queria convidar também o vereador Orlando Vitoriano para poder adentrar o plenário. Por favor, vereador Orlando Vitoriano. Boa noite, meu nome é Giovana, sou presidente da União da Juventude Socialista de Diadema. E primeiro eu quero ressaltar que nós, moradores, temos mais responsabilidade que o prefeito, né? Primeiro porque a gente veio aqui e ele não. Já começa... O prefeito, ele fez um escarcéu na porta do terminal, falando que ia acabar com a integração. Porém, o reajuste da tarifa é de 80 centavos, o que soma quase a integração, né? Porque é 40 de ida e 40 de volta. Então, esse valor está sendo cobrado a integração mascarada. E quem financiou a campanha do Lauro Michels foi o Geraldo Alckmin. Ele que é conhecido por mascarar muito bem as coisas, assim como ele fez com a reorganização escolar, né? E... O Geraldo, ele reorganiza, ele mascara a reorganização, e o Lauro, ele mascara a integração municipal. Aqui no município de Diadema, nós temos um dos piores passes livres estudantis, onde a gente tem limite de 2 passagens por dia, no horário privado, onde vão cobrar 4,20 de nós estudantes que não trabalhamos, que dependemos disso para estudar, para poder crescer na vida, e a gente não tem privilégio nenhum, né? Mas, assim, para encerrar minha fala, eu quero ser bem breve, é que se depender de mim, a partir de amanhã, o Lauro Michels não é mais prefeito. Obrigado, Giovana. Essa é a diferença dessa audiência pública, que a gente percebe que tem estudantes, que tem trabalhadores, que tem dona de casa, efetivamente tem pessoas que se utilizam do sistema de transporte, Giovana, ao contrário de uma que foi feita alguns dias atrás, que era basicamente composto por funcionário comissionado ligado ao prefeito. Então, essa é a diferença. Quem está aqui, de fato, tem compromisso com a luta e com o transporte de qualidade. Tá bom? Obrigado, Giovana. Queria convidar para fazer uso da palavra o vereador Cicinho. E também o Arlindo Carlos de Oliveira, representando a PUESP. O Arlindo está aí também. Arlindo, por favor, se quiser adentrar o plenário em nome da PUESP. Entidade de luta também. Vamos ter a Assembleia dos Professores, não é isso? Nos próximos dias, aí sexta-feira, e a luta só está começando. Cicinho. Boa noite a todos. Quero aqui parabenizar o Josa por presidir essa audiência pública. E fico muito contente, viu, Giovana? Porque quando o Josa diz ali que são 12 vereadores, Josa, não são apenas 12 vereadores, é toda essa população que está aqui, Josa, que saiu de casa, Josa, para brigar junto conosco pelos seus direitos. Quando nós pegamos aqui, o Luiz Paulo colocou bem colocado, no dia 5/1, o prefeito fez um discurso em frente ao terminal, e nisso ele disse, viu, Luiz Paulo, talvez esse playboy aqui não anda de ônibus, e realmente ele não anda de ônibus mesmo. Veio aqui nessa casa, trouxeram uma audiência pública junto com os vereadores aqui, e hoje a Giovana foi contemplada mais uma vez, o prefeito não veio. E nós estamos aqui brigando junto com toda a população para que seja, sim, revogado o decreto do prefeito. Que isso foi um tapa na cara da sociedade. Um prefeito, e quero dizer a cada um de vocês, esse prefeito também não teve meu voto, não. Nesse prefeito eu não votei também, não. Prefeito que não tem caráter, que não sustenta a palavra, que faz um discurso no dia 5 dizendo que é contra a cobrança da integração no terminal, e no dia 26, na calada da noite, aumenta a tarifa de seu município, não merece o respeito de nenhum de vocês aqui, e nem o meu. Então, esse prefeito, ele não me representa, e tenho certeza que não representa nenhum de vocês, mas o nosso compromisso aqui, viu, Josa, é pedir, brigar para que esse prefeito revogue o decreto,
no qual colocou todos os trabalhadores e pais de famílias na berlinda, diante de uma crise que nós sabemos a importância que é esses 40 centavos, José, no bolso do trabalhador. Ele sai de manhã, com o aumento da tarifa, todos nós, vereadores, fomos pegos de surpresa, como vocês, que adentraram aos terminais, que entraram nos terminais aqui para pegar os ônibus, nós também não sabíamos do aumento da tarifa. Fomos todos pegos de surpresa. Então, quero dizer mais uma vez a vocês e aos vereadores aqui presentes, que nós vamos brigar sim, vamos lutar para que seja revogado esse decreto. Vamos brigar junto com vocês. E quero parabenizar aqui a juventude pelo empenho, por sair de casa, por vir lutar pelos direitos. Eu acho que o caminho é esse mesmo. E essa casa é o caminho. Tendo em vista aqui que o presidente desta casa não está aqui hoje porque não é de interesse dele, porque quem decretou o aumento foi o seu prefeito, e a maioria dos outros vereadores que estão aqui também não estão presentes aqui, mas que vamos brigar junto, pedir para que seja consenso dos 20, pelo menos, vereadores dessa casa, para que o prefeito revogue o decreto. Quero parabenizar cada um de vocês, obrigado, e que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado, Cicinho. Queria convidar... Coordenador, né, Rodrigues? Você está coordenando o Fórum de Transporte de Diadema. Antônio Rodrigues, coordenador do Fórum de Transporte de Diadema. Só antes do Rodrigues falar, está escrito também Salete, o Bachir, o Helder, Maranhão, Celso e Juliano, tá ok? Então, só tem mais dois, a gente abre para vocês. Antônio Rodrigues, com a palavra, 3 minutos. Na pessoa do Josa, que está presidindo essa audiência pública, eu quero cumprimentar todos os vereadores e parabenizá-lo por essa audiência pública. Na pessoa da Rosa, quero cumprimentar todas as mulheres que estão presentes, tanto aqui como no plenário. E na pessoa da Giovana, quero cumprimentar os estudantes, porque a história, inclusive, vocês, sei que vocês leem bastante, mas eu aconselho vocês buscar a história. A história, desde o começo dos anos, ela só tem mudança, só muda se tiver participação da juventude, que vem com ideias novas, com força e com garra. Parabéns à juventude. Eu sou Rodrigues, estive vereador por 4 mandatos, sempre priorizei muito o transporte coletivo, mas eu acho, titio presente aqui, eu acho que esse prefeito, ele está sendo pernicioso para a nossa cidade, em especial para o transporte coletivo. Primeiro, ele faz uns acordos com a MTU que parece um curral. Não sei se alguém já trabalhou no interior, sei que muita gente já foi boiadeiro como eu e tirava leite. Parece um curral o terminal à tarde. Espremeu todas as linhas municipais dentro do curralzinho. Além desse aumento absurdo, ele coloca a população de Diadema dentro do curralzinho. É incrível, aceitou o jogo da MTU. Tem lá um corredor só para as zonas municipais e também os intermunicipais que não é do corredor da MTU. É um verdadeiro absurdo. Mas não é só isso. Na região sul ele tirou todas as linhas alimentadoras. Que essa linha alimentadora, quem teria que colocar é a empresa que é responsável pelo corredor Casa Grande. Ele tirou. Mas não é só isso. O que ele faz? Tem aqui o morador de Jardim Rei. Paga lá R$4,20 para andar 2, 3 minutos dentro do ônibus. E o que acontece? Às vezes leva 2 horas esperando o ônibus, não é, senhor? Não é verdade? Então é necessário que a gente amplie essa luta, senhor, jovens, adultos, amplie essa luta para a cidade inteira, pedindo a revogação do aumento, que foi injusto, mas pedindo muito mais, a melhora do transporte coletivo da nossa cidade, o atendimento do transporte coletivo da nossa cidade. Vila Santa Fé está desatendida. As crianças na Vila Santa Fé ou pega carona ou vai a pé. E aí tem uma alegação que tem caído o número de passageiros. Tem sim, porque ele tem entregado para a Beatriz, ele tem entregado a região para a dona do corredor do trólebus, que quer cobrar também o sistema integrado. Ou seja, imagine bem, ele coloca uns 11 intermunicipal que vira linha municipal aqui na cidade. Agora mesmo ele está querendo pegar a 279 e colocar na Avenida Áurea, que não tem necessidade. Que a 279 já é uma linha comprida. Concorda comigo? Não tem necessidade. Agora eu fico, Maninho, eu estou preocupado também, o Maninho, eu costumo que o Josa. Eu não sei se tem um representante do sindicato aqui. Porque o que ocorre?
Eu não sei por que está ocorrendo com o sindicato. Eu sou coordenador do Fórum de Transporte, que eu todo primeiro sábado, cada mês de convida, sábado que vem tem reunião aqui no Plenarinho, mas a falta de cobrador. Olha, aumento de tarifa, falta de cobrador, tira transporte e pior, ônibus velho em tudo quanto é lugar, aqueles elevadores batendo. E aí é necessário que a gente faça uma luta muito mais ampla. Tarifa, aumento justo de tarifa, não esse absurdo. A questão dos cobradores, porque pode ocorrer acidente, como foi colocado por alguns vereadores. E pior, esses ônibus têm que ser piso baixo, para ajudar os deficientes. Você pega aqui na divisa, pega um desse piso baixo, você coloca uma cadeira de roda em 30 segundos dentro do ônibus, você coloca e tira. Esse elevador barulhento, ônibus velho. E o departamento de trânsito, Josa, não prioriza transporte, prioriza carro. Aqui não tem, olha, você vê os pontos de ônibus, está carro estacionado em tudo quanto é lugar. E aí, gente, só tem uma forma de resolver. Primeiro, senhores vereadores, os dois vereadores, vocês têm autoridade, viu, Josa, de convocar o prefeito. Convocar uma vez, duas. Mas tem autoridade de continuar, e aí depende de nós, estudantes, não estudantes, de mobilizar a cidade inteira para a gente pedir a cassação desse prefeito em defesa da população de Diadema, porque ele não serve para Diadema. Muito obrigado a todos. Obrigado, Rodrigues. Para encerrar as inscrições aqui do plenário, queria convidar o companheiro Sérgio, e o microfone está ali, a primeira inscrita é Salete, tá? Depois do companheiro Sérgio, a Salete já pode ficar no aguardo aí, Salete. Companheiro Sérgio. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores presentes. Quero desejar uma boa noite especial a todo o público presente que deixaram, nesse dia trabalhoso, de ver estar em suas casas descansando, deixaram seus afazeres, os seus deveres, e vieram aqui participar dessa audiência pública, na qual é o direito e os deveres de nós lutar pela revogação desse decreto. Agora eu quero deixar meu protesto, meu voto de repúdio para o não comparecimento, para o não comprometimento do prefeito da nossa cidade, para o não comparecimento, para o não comprometimento do responsável pela Secretaria de Transporte da nossa cidade. Que essas pessoas deveriam aqui estar presentes para poder explicar para vocês esse decreto que eles fizeram. Essas pessoas deveriam aqui estar aqui justificando a vocês esse decreto, porque quando foi em janeiro, ele falou que foi macho o suficiente, esse prefeito, e foi no terminal colocar o seu carro. Agora, por que ele não veio aqui explicar esse decreto que ele fez na calada da noite, aumentando esse valor abusivo, aumentando essa tarifa? Esse é meu ato de repúdio, meu protesto contra os representantes da prefeitura, que deveriam estar aqui sentado hoje, explicando para os moradores, explicando para vocês o porquê o aumento desse decreto. Então eu quero repudiar aqui o nosso prefeito da nossa cidade e o secretário de transporte, que não vem hoje aqui explicar para vocês. Mas eu quero parabenizar a todos os 12 vereadores que estão nessa luta, brigando para que possa ser revogado esse decreto. E quero parabenizar cada um de vocês. Vocês são herói, porque nessa noite vocês poderiam estar agora em casa jantando, e estão aqui lutando pelo direito de vocês. Uma salva de palmas para vocês. E agora uma vaia para essas pessoas que nos compareceram aqui hoje. Obrigado, companheiro Sérgio. Teve uma falha aqui. Maninho estava inscrito. Salete, você é a próxima, tá? Maninho, por favor, se dirige até ali. E o doutor Ricardo Oshio, ele pediu um minuto para esclarecer. Senhor presidente. Alô? Senhor presidente, eu queria esclarecer uma dúvida que a população sempre nos pergunta na rua. Normalmente esse tipo de projeto, ele passa pela Câmara para ser votado. Mas como o prefeito sabia que não tinha maioria, ele autorizou o aumento por um decreto de lei. Decreto esse que os 12 vereadores, e com a força de vocês, nós vamos derrubar com certeza. Ricardo. Maninho, antes do Maninho fazer uso, eu queria anunciar aqui a presença da Celi, que é presidente da Associação
Pro Moradia Liberdade, já convidar também todos os presentes aqui, dia 30 de março, agora, quinta-feira, vai ter a Jornada Nacional de Luta por Moradia, que é uma luta dos movimentos, principalmente para esse governo golpista que está aí, retomar o programa Minha Casa Minha Vida, voltado para atender famílias de baixa renda, né, Celi? E vai ter uma manifestação no estado de São Paulo inteiro e aqui em Diadema, Associação Pro Moradia Liberdade, junto com outras associações, Associação Oeste, Associação do Viralício, não é isso? Tem várias associações, vão estar fazendo aqui, Ronaldo, o ato, aqui na Caixa Econômica, quinta-feira, às 10 horas da manhã, tá bom, gente? Então estão todos convidados para participar desse ato em defesa da moradia e em defesa do atendimento de famílias de baixa renda, tá bom? Maninho. Boa noite. Boa noite a todo o pessoal do plenário. Quero cumprimentar cada um de vocês, dizer que se todo o poder emana no povo, esse povo é soberano sobre o governante. O governante que está aqui, ele tem representatividade. O poder real está ali, é o povo, é a base, é aquilo que sustenta o governante e derruba o governante. Então eu quero parabenizar a Rosa, representante do sindicato Zé Andrade, a nossa jovem aqui, que bom ter a juventude aqui, sabendo da importância do seu papel nessa transformação e nessa mudança, que nós vamos mudar a forma de governo dessa cidade. Rodrigues no fórum, os vereadores aqui, o Cicinho, o pastor João, o doutor Ricardo PRB, Odaí, Boquinha e o Sérgio pelo PPS, Pretinho, Salek pelo DEM, Josa, parabenizá-lo pela ideia, junto com o Ronaldo e Orlando pela bancada do PT. Eu fui uma das pessoas que disputou o processo majoritário na cidade e eu presenciei nos debates o quanto esse prefeito é cara de pau. Como ele tem uma capacidade enorme de mentir e de iludir o povo, que infelizmente mais uma vez caiu no conto do vigário. Enganou de novo a população, mas aquilo que ele estava se propondo é isso mesmo. Nós estamos vendo agora o que ele foi capaz de fazer com vocês. Enquanto a população estava se divertindo, acompanhando o desfile de samba, Marcelão, fora daqui, porque aqui ele acabou com o direito da classe trabalhadora e na avenida participar do carnaval, e ele estava viajando para o exterior com o dinheiro dessas empresas que ele aumentou a tarifa. Com o dinheiro dessas empresas que ele aumentou a tarifa. Esse é o prefeito cara de pau, mentiroso, que entregou um programa e não vai cumprir uma vírgula desse programa. Não é à toa que essa casa, e eu quero parabenizar esse grupo dos 12, o G12, que tem uma CPI instalada, tem outra a caminho, tem mais 2 ou 3 que estão vindo em seguida. Isso prova a irresponsabilidade, a incompetência desse prefeito e da sua equipe de governo. Se ele tivesse competência, ele estava aqui para fazer o debate. Todos nós queríamos falar com ele, Adi. Você que vai ser nosso presidente no futuro próximo, vai disputar, e eu espero que seja. Ele estaria aqui, ele e a equipe dele. Cadê os vereadores da sustentação do prefeito? O Zé Dourado, que faz a ligação com a Câmara, uma pessoa que eu tenho respeito, que tem o projeto que eu promulguei, que é o projeto que obriga as empresas a colocar o cobrador nos ônibus. Eu promulguei o projeto do Zé Dourado e fui processado pela empresa, não a Móvel Brasil. Eu estou respondendo um processo, inclusive na instância federal, porque assinei um projeto proibindo as empresas a transportar os passageiros sem um cobrador dentro do ônibus. Então eu queria que o Zé Dourado estivesse aqui, o prefeito estava aqui, agora vou sugerir algumas coisas para vocês. Vereadores, primeiro, chama o prefeito e o secretário de transporte no plenário, que nós queremos ficar ali olhando na cara deles. Isso é proposta. Outra proposta, esse G12 pode fazer um projeto de lei dizendo o seguinte: todo aumento de tarifa nessa cidade tem que passar pelo Poder Legislativo. Faça um projeto de lei. Não dá autonomia para um picareta irresponsável que não tem compromisso com a classe trabalhadora. O que ele está trazendo para os trabalhadores? Aumento e recessão. 12% na tarifa da água a partir do dia 1º.
da Sabesp, que ele terceirizou. Aumento. E aí os trabalhadores ficam a ver navios. Não tem programa social, não tem investimento na cultura, não tem investimento no lazer, não tem investimento de nada. Não tem o quarteirão da saúde. Ele prometeu aqui que ia ter uma casa. Luci Montoro, existe? Cadê o tal do quarteirão das áreas? Não tem. Irresponsável. Então, além dessas propostas, eu quero fazer uma proposta para o prefeito. Prefeito, nós vamos comprar um litro de óleo de peroba grandão, botar numa caixa e entregar para você, cara de pau! Obrigado, Maninho. Queria convidar companheira Salete, coordenadora da Central de Movimentos Populares. Boa noite a todas as mulheres e homens aqui presentes. Boa noite a todos os vereadores. E boa noite aos nossos companheiros aí, representantes dos sindicatos. Eu quero fazer um histórico para lembrar, no início do ano, quando teve aquele show que o prefeito fez, que não parece um prefeito, parece um ator, né? Parou lá o carro e fez aquele grande show e ficou na Rede Globo aí, aparecendo uns 3 dias, dizendo que na cidade de Diadema não ia ter integração. E nós perguntamos, não vai ter integração e não vai ter aumento, né? Ele falou, aumento também não. E aí a população acreditou, porque é um dever da gente, né, acreditar na palavra das pessoas. Disse que não ia ter aumento, nós acreditamos, recuamos. Aí no momento onde o governo Temer está tirando o direito de aposentadoria, a gente está sendo tirado vários direitos, esse prefeito sem vergonha vai e coloca o aumento da passagem de ônibus, que é que a população já está com tanta coisa na cabeça, tem mais essa coisa para se preocupar. Mas nós não podemos aceitar, e temos que lutar, e temos que nos organizar, temos que pegar esse abaixo-assinado, levar para dentro da nossa comunidade e dar um basta para esse prefeito, que ele é prefeito da cidade e não o dono da nossa cidade. E nós não podemos aceitar que numa cidade de tamanho de Diadema, a gente pague um valor tão alto na passagem. Ele, se ele tivesse vergonha na cara e visse a real situação que o país está passando, ele ia baixar a passagem para R$ 3,50, não aumentar para R$ 4,20. Então, hoje a população está de parabéns de estar aqui presente, mas é o primeiro. E eu acho que a partir desse primeiro, nós vamos fazer muita coisa nessa cidade. Porque aqui tem 12 representantes nossos, tem vários sindicatos nos representando, e aí hoje começou uma guerra na cidade pela revogação desse aumento. Nós não podemos aceitar de cabeça baixa que o prefeito desrespeite 12 representantes, não mandando nenhum representante da prefeitura, e desrespeite principalmente o povo que paga o imposto e que paga o salário dele todo mês. Eu quero saber, a gente tem que sair daqui um grande movimento, um movimento pela revogação da passagem, um movimento para dizer para o Lauro, basta de atrocidade, a nossa cidade está um lixo, nossas crianças estão fora da escola e você está empurrando mais uma dívida para o povo pagar. Então não tem condições de uma mãe no final de semana pegar 3, 4 filhos e ir passear no parque, sair de um bairro e vir para a Praça da Moça e colocar seus filhos no ônibus, porque vai pagar R$30, R$40. Eu conheço uma mãe que tem 6 filhos, imagina ela pegar 6 filhos, pagar 6 passagens, com a dela 7, se ela vai ter condições de passear na nossa cidade. Então, pessoal, parabéns para os vereadores, parabéns para o vereador Josa, mas agora a responsabilidade não é mais só deles, a responsabilidade é nossa. E hoje tem que continuar, porque em janeiro a gente já estava colhendo abaixo-assinado, continuar a luta e ampliar com vocês. Leve esse abaixo-assinado, vamos fazer discussão na nossa comunidade e vamos falar para o prefeito Lauro, revogação já da passagem do ônibus, e nós vamos não só revogar, vamos pedir para baixar para R$3,50, que é um valor justo na nossa cidade. Obrigado. Alô. Obrigado, Salete. Bachir, da Uni. Boa noite. Meu nome é Bachir, eu faço parte da União da Juventude Socialista também, e eu sou estudante universitário. Eu queria falar sobre o passe livre, que a Giovana já iniciou a fala, disse que é um dos piores passe livres que a gente tem. O estudante secundarista aqui de Diadema, ele tem o limite de 2 passes livres por dia, apenas o da ida e da volta tem um limite, tem um horário específico que o estudante tem que passar o passe livre, senão ele tem que pagar a passagem. E além disso, o estudante que estuda em Diadema e mora em outra cidade, ou o estudante que mora em Diadema e estuda em outra cidade, ele não tem direito ao passe livre total.
Eu, por exemplo, eu faço a faculdade em São Paulo. Para eu passar o SOU no ônibus, eu tenho que pagar metade da passagem. Eu não tenho direito ao passe livre, que hoje em dia já é um direito do estudante. O estudante já conquistou o direito ao passe livre e aqui em Diadema ele não está sendo realizado. E quando eu fui em uma reunião com o prefeito no ano passado contestar sobre isso, o antigo secretário de Transportes, Zé Carlos, que na minha família que vive em Diadema há muitos anos conhece como o cara que faz o trambique do Detran, que era o antigo secretário de transporte do prefeito, ele arrumou um monte de desculpa, dizendo que isso tinha que ser conversado com outros municípios, que não era só Diadema, sendo que isso só acontece em Diadema porque é o cartão SOU. O cartão SOU só se passa em Diadema, não se passa em mais cidade nenhuma. E como sempre, eles ficam inventando desculpas. E agora o novo secretário de Transportes, que na última audiência veio, mal respondeu as perguntas feitas para a população, hoje não compareceu, assim como o prefeito não compareceu, e a gente fica sem resposta. Eu queria falar agora sobre o que foi conversado na última audiência pública. Foi dito pelo vereador Célio Boi e pelo Rodrigues. Eles disseram que a população tinha que tomar uma atitude mais radical. O Célio Boi disse que, da parte dele, se fosse necessário ele quebrar ônibus, ele queimar ônibus, ele ia. Tem gente que é contra isso, tem gente que é contra parar trólebus sair do terminal de Diadema. Só que não adianta trólebus sair do terminal de Diadema se a população não tem dinheiro para pagar. Não adianta o ônibus rodar na cidade se a população não tem dinheiro para pagar. Então eu acho que se alguma atitude não for feita, eu acho que se alguma resposta não for dada para a população tem que fazer alguma coisa e mostrar para eles que a gente não vai ficar vindo só em reunião na Câmara. A gente vai também derrubar aqueles ônibus do terminal de Diadema. Helder. Boa noite a todos, boa noite a todas. Gostaria de parabenizar os vereadores que estão aqui hoje, representando aqui os nossos interesses. Eu sou morador do bairro do Serraria e nós estamos aqui hoje, muitas vezes, quando não tem condição de pagar a passagem, tem que vir do Serraria para cá a pé. Quantas vezes nós já não fizemos isso por não ter dinheiro para poder vir aqui para o centro ou ir para o Piraporinha? Quantas pessoas não tiveram que fazer isso e pagar a passagem apenas no terminal para conseguir chegar em São Paulo? Vocês imaginam o que é sair daqui e ir para o Serraria a pé? 3 morros. E quem é do Eldorado? Poderia fazer isso? Não. Não é verdade? Bom, eu gostaria de fazer um histórico aqui rapidinho e colocar 2 propostas aqui para os nossos vereadores. É o seguinte, eu sou professor de História, atualmente eu estou sem aula, né, por causa da política da educação do governador Geraldo Alckmin, né? Então, eu gostaria de dizer o seguinte, para o pessoal que está governando a cidade, desde o mandato passado e nesse, se eles não aprenderam na aula de História, eles vão aprender a partir de hoje, que o diademense luta e sempre lutou por seus direitos, desde os anos 80. A população de Diadema não baixa a cabeça para playboy que governa nessa cidade. Desde os anos 80, eu tenho histórico na minha família também, para poder vir aqui dizer isso. Então eu espero que a partir de hoje, eles aprendam essa lição que eles não aprenderam ainda. A população de Diadema é lutadora e sempre vai ser. Então, a proposta que eu gostaria de fazer é o seguinte, os senhores vereadores, cada um representa o seu bairro, vamos levar essa discussão para os bairros. Porque hoje nós estamos aqui, cada um teve a chance de poder vir, mas teve muita gente que gostaria de vir e não teve chance. Então, vamos levar a proposta para o bairro de vocês, vamos discutir nas nossas comunidades e vamos levar essa proposta de revogação desse aumento absurdo para todos os bairros de Diadema, para os nossos 13 bairros, que teve muita gente que gostaria de estar aqui hoje e não está. A outra proposta é o seguinte, nós temos um histórico de quantos aumentos ocorreram desde 94, para não ir muito longe do plano real, nós temos um histórico de quantos aumentos ocorreram no nosso município, dessa data até hoje. Comparem, desde que o prefeito Lauro entrou, quantos aumentos tiveram? Antes dele, quantos aumentos tiveram? Vamos fazer a comparação. Por favor, senhores vereadores, façam esse estudo por nós e divulguem para a população. Se eu não me engano, a passagem aqui deve ter aumentado entre 80 e 70 centavos desde que ele
está governando em 2012. Vocês têm ideia do quanto isso impacta no nosso salário? Claro que tem, porque é nós que sentimos no bolso. E a última questão, meu tempo está quase acabando, é a seguinte. Nós temos que pegar... Obrigado. Nós temos que pegar ônibus quase sempre lotado. Eu faço uso do 32, às vezes de algumas outras linhas que passam ali no centro de Serraria, e nós pegamos ônibus quase sempre lotados para passar o constrangimento. Perguntem para nossas companheiras para passar constrangimento dentro do ônibus apertado e pagar R$ 4,20. Onde está a justiça nisso? O prefeito foi eleito com uma quantidade até relevante de votos, e eu pergunto para vocês, ele foi eleito para representar a Benfica e a imigrantes, ou foi eleito para representar nós, que colocamos ele lá? Quem que o prefeito representa? Quem que os vereadores que não estão aqui hoje representam? Eles representam a população que votaram neles ou nas empresas? Quando era ETCD, era um serviço público que era prestado para a nossa população, e agora é o quê? É um serviço prestado apenas por bolso do dono da empresa? Eu gostaria de colocar essas dúvidas para vocês que estão aqui hoje, para vocês levarem para as pessoas nos seus bairros e reproduzirem isso. Muito obrigado. Obrigado, Helder. Tem uma reclamação aqui também da 38, da linha na Norte. Na Norte é um problema, não é a 38, né? Não tem uma linha na Norte que eu acho que não tem reclamação, né? Até porque são todos ônibus pequenos. E é isso, a gente paga caro por um transporte sem qualidade nenhuma, né? Infelizmente. Maranhão, depois o Celso. O Celcinho. Maranhão, cadê o Maranhão? O Maranhão tá ali já, Maranhão. Gente, boa noite. Os vereadores 12 que tomaram essa decisão em defender a população de Diadema. Esses 12 aí, a gente está confiando no trabalho de vocês. Em nome do meu filho Henrique, eu quero parabenizar a juventude. Em nome da minha esposa, eu quero parabenizar todas as mulheres presentes. Olha, eu sempre falei e discuti. A tarifa foi um dia de domingo, um dia eu peguei, era 4h20, eu estava trabalhando em São Paulo. E outra coisa, eu sempre falei que esse prefeito é o prefeito do plano 100. 100 palavras, sem compromisso com a nossa cidade e é o prefeito sem saúde, sem segurança, sem educação. A gente sabe o que nós estamos falando aqui, é a realidade. Ele fez um teatro, ele é um bom ator. Ele é um bom ator do Partido Verde, sabe por quê? Ele pegou todos os seus comissionados, fez aquele teatro em frente ao terminal, pegou o carro oficial, que é da gente, que paga os impostos, e atravessou em frente ao terminal, com todos os seus comissionados, em horário de serviço, servidores públicos que poderiam estar trabalhando, usando os próprios comissionados dele, para defender ele. Ele foi contra o aumento da MTU, que é ali intermunicipal. Se ele foi homem de coragem para fazer isso, por que na calada da madrugada, o prefeito sem compromisso com a nossa cidade, ele teve essa irresponsabilidade de aumentar a tarifa no município de Diadema? Eu lembro, vocês também lembram, senhores parlamentares, ele foi vereador durante 2 mandatos da nossa cidade. Eu lembro que ele falava assim, que ele queria que Diadema fosse cobrado a tarifa por quilômetro. Ele sempre falava isso. Lembra disso, não lembra? Ele queria, porque a cidade acho que tem 29 quilômetros, se não foi isso, ou 30 quilômetros. Ele falou, tem que ser cobrado por quilômetro. São Paulo, até hoje a tarifa não aumentou. Por que Diadema aumenta? E eu falo para os senhores legisladores dessa Casa de Lei, que quinta-feira, aqui tem gente também da Justiça, que seja levado ao Ministério Público, isso aí. Porque o vereador, como é que o prefeito ele toma uma decisão? Ele não depende do legislativo para poder passar os projetos, tomar uma decisão isolada e aumentar a tarifa de nossa cidade. Então eu peço isso aí ao Ministério Público, tem gente aqui que está representando aqui o fórum, que corre com a gente, que ajuda esse povo, que pega ônibus no dia a dia, em plena crise no país, desemprego, só vê crise mais crise,
Será que esse cidadão não tem um compromisso com a nossa população? E eu falo, viu, Josa, você, vereador Josa, que nós estamos aqui, estamos de plano, ir para frente do terminal e dar um recado, o mesmo... Já foi meu tempo? Mais um segundinho. Que a gente faça a mesma coisa, não é igualmente ele montou um teatro, estava com todo respeito à polícia militar, com respeito à segurança pública de Diadema, ele colocou a polícia militar, Coronel Sofne do lado dele, Valdinar, comandante da guarda, do lado dele. Não se mexe que ali tem um comandante da polícia. Todo mundo ficou fazendo de conta que estava trabalhando. Então, no dia da nossa manifestação contra esse aumento abusivo da tarifa na nossa cidade, eu quero dar esse recado para a segurança da nossa cidade. Não com desrespeito à polícia militar, que todo mundo ficou quieto, que era o prefeito. A gente sabe que quando a gente faz a manifestação, o cacete vem, a porrada vem, a bomba vem. Então, meus amigos, esse é o recado de Maranhão revoltado com o aumento abusivo, o abuso do poder econômico que esse governo está fazendo aí na nossa cidade. Parabéns, boa noite a todos, que Deus abençoe. Obrigado, Maranhão. Queria convidar o Celcinho lá do Paineiras, e por último o Juliano, e a gente já vai para os encaminhamentos. Boa noite a todos e a todas. Eu quero parabenizar todos os vereadores, todos, especificamente o Ronaldo Lacerda, o Ronaldo Vitoriano, Josa, que foi o mentor de tudo isso. Eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz com a participação da juventude. A juventude aqui chegou aqui, vocês têm a capacidade de mudar o país, viu? O país. Pode ter certeza disso, o país. Então, eu estou aqui muito feliz mesmo de ver vocês aí. Eu acho que grande parte tem que brigar por nosso interesse, né? Eu quero dizer para vocês também que a democracia, ela é o melhor sistema que nós temos. Só que ela tem um lado frágil dela, que é o surgimento de demagogos. Tem muitos demagogos. E o Lauro Michel é um deles. É um deles. Aproveita a democracia, tá certo? Para fazer demagogia, igual ele fez em frente ao terminal, né? Brigou para que abaixasse a tarifa, mas esqueceu que os ônibus municipal, ele aumentou na calada da noite, né? Eu quero dizer para vocês, gente, que é o seguinte, Josa, essa audiência é tão importante que essa comunidade aqui está, entendeu? Não é só apenas ela, mas a grande maioria da população de Diadema está com vocês. E vocês representam de fato, a comunidade. Essa atitude de vocês representa esse povo que está aqui e a maioria que está lá fora. E eu espero que vocês continuem assim, né? Eu sei que o Maninho está aí, o Maninho foi um grande vereador, está aí o Ronaldo Lacerda, que eu tenho um grande respeito, e tem aí o Boquinha, que eu tenho um grande respeito, que mora lá no Paineiras, né? Eu quero que vocês, eu queria falar só uma coisa, Josa, se vocês vão levar esse problema, todo esse problema, para o Ministério Público. O Ministério Público precisa estar sabendo disso, está embasado, né, para que esse aumento abusivo seja cancelado. E parabéns para todos vocês que estão. Participam, que a participação popular é a forma de mudar um governo. Muito obrigado. Obrigado, Celso. Por último, Juliano. Quero cumprimentar a mesa dos vereadores, Orlando Vitoriano, meu amigo, companheiro de ministério, o David que está ali atrás. E eu queria dizer que isso é uma vergonha, porque eu sou usuário da linha 33 e, como bem disse o Rodrigues ali no início, um deficiente pegar um ônibus e na hora de descer do ônibus ele ter que ser carregado é muito humilhante. Porque a gente paga imposto, a gente paga taxa, a gente cumpre com as nossas obrigações nessa cidade para viver nessa miséria. De um prefeito que corta a grama e larga a grama na rua. Porque se chover não vai alagar a casa dele. Não é o esgoto dele que vai entupir e não vai ser ele que vai pôr a mão na merda para tirar a sujeira de lá. O nosso povo, como bem disse o Helder, o nosso povo aprendeu desde cedo a construir diadema no braço, sem ajuda de ninguém. A gente tem foto em casa de familiar da gente fazendo essa cidade no braço. A gente tem que fazer isso hoje. A gente não pode deixar na mão desses golpistas, desses safados, que eles façam o que estão fazendo com a nossa cidade,
com a nossa história. Diadema é cidade de operário, é cidade de gente que trabalha, não é cidade de vagabundo, não. A gente aprendeu desde cedo que é trabalhando que se constrói as coisas. Não é. A gente aprendeu desde cedo que é levantando cedo, é pegando ônibus lotado, mas com dignidade. 4,20 não paga nem o trabalho de ficar debaixo de um ponto de ônibus de acrílico que ele tirou e colocou lá. Que quando chove, molha mais a gente do que quem está fora do ponto. Isso é uma vergonha. A gente não pode permitir isso. A gente não pode. O brasileiro já está cansado de tanta coisa errada, de tanta coisa torta. E eu queria pedir a vocês que não deixem isso morrer. Sejam chatos mesmo, mas construam um país melhor, uma Diadema melhor. Obrigado, gente, obrigado. E é isso aí, muito obrigado. Obrigado, Juliano. Antes de ir para os encaminhamentos, queria aqui anunciar a presença do Adi, ex-presidente da CUT, atualmente da executiva da CUT do Estado de São Paulo. Companheiro Adi, obrigado pela presença. Gente, é isso aí. Vamos traduzir toda essa nossa ira, essa nossa brabeza em ações concretas agora. Tá bom? Porque queria parabenizar todos aqui. É importante a gente participar da audiência, mas mais importante é a gente sair com algumas ações concretas. Porque senão a gente sai com o sentimento de que nós viemos numa audiência, de que nós brigamos, falamos muito, mas concretamente o que foi feito. Então, saíram aqui algumas propostas que eu gostaria de encaminhá-las. E aí, contando já com o apoio dos 11 vereadores, na verdade do bloco dos 12 vereadores, para que a gente possa encaminhar essas propostas aqui, maninho. Nós temos aqui uma proposta de encaminhar através da Câmara Municipal a convocação do senhor prefeito Lauro Michels e do senhor secretário de Transportes. Nosso papel, enquanto proposta que surgiu aqui, é a gente encaminhar. Se ele vai vir ou não... Gente, por favor, se a gente ficar só se posicionando desse jeito, não vai adiantar. A gente precisa sair com coisas concretas, nós vamos convocar. Não foi dito isso aqui, o nosso papel qual que é? É convocar, nós não estamos aqui para brincar. Então nós vamos convocar. Se ele não vier, se é um problema, aí nós vamos responsabilizar ele, vamos convocar novamente e vamos pressionar ele. É a nossa função. Então nós vamos convocar, tá? O prefeito e vamos convocar o secretário. Para quê? Para a gente poder discutir a revogação do aumento da tarifa, gente. Essa é a proposta dos 12 vereadores aqui e nós vamos acampar. Vocês estão colocando as propostas aqui, a gente vai sair daqui com essa tarefa. Tá bom? Proposta número 1. Segundo, surgiu uma proposta aqui dos vereadores avaliarem a possibilidade da elaboração de um projeto de leis, tá? Que tire da mão do prefeito a autonomia do aumento da tarifa, tá? E mande para a Câmara Municipal. Então, teria um projeto de lei, é uma outra proposta que foi apresentada e que nós estamos acatando já. Então, nós vamos ver quais são os meios, como dá para fazer, os estudos, a viabilidade, se tem constitucionalidade, se não tem. Ou seja, nós vamos travar uma briga interna aqui na Câmara Municipal. Segunda proposta. Surgiu uma proposta, na verdade, em várias falas, que é da gente manter a organização desse movimento pela revogação da tarifa. E mais ainda, inclusive, tiveram algumas falas para poder baixar a passagem aqui no município de Diadema, em função até da crise que nós estamos passando. E manter o movimento organizado é manter atos, é manter atividades nos bairros, é manter reuniões, é ter uma forma de se comunicar diretamente com a população que se utiliza dos meios de transporte aqui na nossa cidade. Então, é uma outra tarefa, senhores vereadores, para que a gente veja de que forma nós vamos viabilizar isso. E, por último, concretamente, além das propostas que surgiram aqui, existe uma manifestação formal
que nós estamos propondo que seja feito junto ao Ministério Público, para que o Ministério Público possa intervir, possa se manifestar, e mais do que isso, a gente pede para que o Ministério Público ele interceda na busca desse diálogo, como vocês mesmos estão dizendo, já que o prefeito se nega, inclusive, a dialogar com a própria Câmara Municipal. Tá? Eu vou rapidamente fazer a leitura do texto, e aí, esses abaixo assinados que estão passando aí, além dos que nós já temos as petições online, nós vamos juntar e vamos encaminhar para o Ministério Público, tá ok? Ao Ministério Público de Diadema, nós, vereadores e munícipes da cidade de Diadema, esse requerimento é dos vereadores, porque está sendo assinado pelos vereadores, mas nós vamos juntar também os que estão sendo coletados por vocês. Requeremos a revogação do aumento abusivo da passagem de ônibus em Diadema, pois temos um dos piores serviços de transportes públicos da região do ABCD e uma das tarifas mais caras do país, considerando que a cidade tem apenas 30,7 quilômetros quadrados. Os trechos são curtos comparados a outros municípios. A qualidade do transporte público está muito aquém dos argumentos e serviços prestados. Superlotação em linhas de ônibus, linhas que não atendem seus cronogramas, diminuição da oferta de linhas, temos uma rede de transporte público de má qualidade e insuficiente. O aumento tarifário feito na calada da noite e pactuado no consórcio intermunicipal do Grande ABC demonstra a ausência de transparência e respeito pelos cidadãos de Diadema. Queremos lembrar que não foi apresentada nenhuma ampliação da frota ou novas linhas que justifique o aumento do valor da passagem. Vale destacar que o aumento da passagem não prejudica apenas os usuários, mas sim toda a população, que sente que o aumento prejudica a viabilidade de trazer novos usuários para o sistema de transporte público, que continuarão usando seus veículos particulares e congestionando ainda mais a nossa malha viária, que já está caótica e que muitos continuarão a andar a pé. De acordo com Mascaretti, faltou em uma análise inicial detalhamento técnico que demonstrasse a existência de situação fática autorizadora do reajuste nos patamares praticados. Ainda, segundo a decisão, considerados os próprios fundamentos da ordem liminar, não há como aferir aqui que a sua manutenção representará irreparável impacto e prejuízo ao erário público. Sem sombra de dúvidas, o valor do reajuste é muito alto para a qualidade do transporte que utilizamos. Não aceitamos o aumento, queremos qualidade no serviço, aumento da frota, fim dos atrasos e da superlotação. Solicitamos a revogação do decreto que autorizou o aumento da passagem e exigimos melhorias no transporte público no município de Diadema. Diadema, 28 de março de 2017, assinam essa petição ao Ministério Público os vereadores Josa Queiroz, Orlando Vitoriano, Ronaldo Lacerda, Luiz Paulo Salgado, Salek Aparecido Almeida, Revelino Teixeira, o Pretinho do Água Santa, Sérgio Ramos da Silva, companheiro Sérgio, Adair Leonel, Geocássio Coelho Machado, o Boquinha, Cícero Antônio da Silva, o Cicinho, Dr. Ricardo Yoshio e Pastor João Gomes. Junto com esse documento que estaremos encaminhando ao Ministério Público, todas as demais assinaturas que vão ser coletados. Tá ok? É de fundamental importância que todo mundo que está saindo com uma folha possa trazê-la de volta o mais rápido possível para a gente juntar e dar entrada no Ministério Público. Mas antes, eu queria
eu queria, como é uma plenária, é uma audiência pública, mas para nós tem um formato de participação popular, e esse é o modelo que nós acreditamos de mudança, de transformação e de busca no resultado do enfrentamento dos problemas. A gente gostaria de submeter à votação de todos os presentes o conjunto de propostas que foram apresentados aqui hoje e, consequentemente, se aprovadas pelo plenário dessa casa, que esses 12 vereadores assumam esse compromisso. Então, os companheiros e companheiras, moradores e moradoras, trabalhadores e trabalhadoras, estudantes das nossas cidades que são favoráveis ao conjunto de proposta que viabilize a revogação imediata do aumento da tarifa em nossa cidade, por favor, levante as duas mãos. Antes de encerrar a audiência pública, está sendo feito aqui um questionamento que nós julgamos o mais correto possível, que é de acompanhamento por parte da população. Então nós temos inicialmente aqui 12 gabinetes que estão fazendo acompanhamento, é uma das maneiras de acompanhar em que pé estão as coisas. Nós estaremos nos próximos dias conversando com o pessoal da Frente Brasil Popular aqui na cidade de Adema, como forma da gente engrossar a organização desse movimento e tornar a participação maior ainda e a fiscalização da população. Tá ok? Tenham todos uma boa noite, tá bom? E vamos lá. Vamos lá, obrigado pela participação, pela presença de cada um de vocês. Vamos lá, vamos à luta para poder derrubar a revogação dessa tarifa aqui na cidade de Adema. Obrigado, gente, fiquem com Deus.